Então vamos lá. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente vai falar hoje sobre histórias. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Histórias de vida. Quem aqui tem uma história de vida para contar? Pode ser uma história de pouco tempo, uma história de muito tempo. Todo mundo. Nascemos, fizemos coisas, chegamos até aqui nesse momento e temos história. Só que a maioria de vocês, eu acho que aqui todo mundo tem histórias próprias, que a gente não é conhecido. No mundo, de uma maneira em geral, a gente tem um nível de conhecimento de pessoas, mas de alguma forma a gente deixa a nossa história para os outros, né? Em algum momento, alguém aqui falou ou ensinou alguma coisa que outra pessoa está absorvendo. Mesmo que seja uma coisa pequena, mesmo que seja um acontecimento mínimo na nossa vida, que a gente fale com segurança, com verdade, alguém vai pegar isso e vai ter como ensinamento. Então, o que eu resolvi trazer hoje para a gente? São 5 grandes ícones da doutrina espírita. Porque assim, em todas as outras religiões, a gente também tem pessoas que fizeram coisas e que se tornaram grandes ícones, ou grandes celebridades, ou grandes estudiosos que são seguidos por outras pessoas. Aqui, na doutrina espírita, não deixa de ser igual. A gente tem muita gente que fez muita coisa, deixou muita coisa pronta para a gente, e a gente está aqui só para estudar e passar adiante. Então, o nosso trabalho nesse processo todo é pequeno. Tudo foi codificado, tudo foi escrito por alguém, né? E trouxe para a gente até hoje. Então, o que eu quero a ajuda de vocês nessa palestra? A gente vai falar de 5 pessoas aqui. E que essas 5 pessoas, cada uma tem uma característica de vida. Então, vocês que estão aqui prestando atenção, vocês vão ter uma percepção, obviamente, diferente da minha. E no final a gente vai confrontar algumas percepções aqui com relação a essas pessoas. Então vamos lá, prestem atenção em quem a gente vai falar e no final a gente faz aqui um bate-papo bem rapidinho. Antes de tudo, como que começa a história do Espiritismo de uma forma muito sucinta e muito rápida, só para a gente poder ilustrar. No século XIX, os salões estavam lotados de pessoas para ver o quê? Os efeitos das mesas girantes. Mas notem, curiosidade, show. Mesma coisa de você ir para assistir um show de mágica. Eles iam para os salões, as mesas rodavam, e eles não sabiam porquê, e era legal, era curiosidade. Até que esse fenômeno chamou a atenção de uma pessoa. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Alguém sabe quem é esse cara? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Lá na França, ele entendeu que é uma força inteligente que se movia identificando como os espíritos dos homens. E tudo isso foi codificado por um homem, esse Hippolyte, submetendo ao crivo da razão, e assim nasceu o Livro dos Espíritos. Então aí que está o início da coisa. Então, de um curioso, ele entendeu o que estava acontecendo e trouxe isso para o estudo, sendo guiado por espíritos, sendo condicionado a escrever a tudo o que ele estava vendo, e ele colocou tudo isso em 5 obras. E a gente começa a nossa história aqui falando do próprio Allan Kardec. Aquele cara que eu coloquei o nome ali é Allan Kardec. Ele muda de nome em algum momento da vida dele e passa a se chamar Allan Kardec. Vamos lá, nasceu em 1804, a gente está em 2023. Tempo, hein? Muito tempo atrás. Um lugar na França que não tinha muito recurso, obviamente como tem hoje. Aos 15 anos ele foi para a Suíça, estudou, onde também se tornou professor. Em 1825 fundou e dirigiu uma escola de primeiro grau.
Em 32, casou-se também com a professora Amélie Gabrielle Boudet. Aí está a foto do nosso querido Allan Kardec. E daí para frente, todo mundo já conhece a história que ele escreveu as obras que guiam aqui os estudos do Espiritismo: Livro dos Espíritos, em 1857, Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese, os Milagres e as Predições, em 1868. Então aqui tem o básico. Se você começar a estudar o Espiritismo, é aqui que você vai começar a se basear. Quero saber mais sobre o que os Espíritos falam, Livro dos Espíritos, com as perguntas, as respostas, e tem pergunta de tudo quanto é jeito e tem resposta para tudo quanto é dúvida. Por isso que muita gente sai de outras religiões e vem para o Espiritismo porque encontra a resposta. Muitos vêm pela curiosidade, outros vêm pelo amor, outros vêm pela dor, mas a curiosidade traz aí a ideia de resgatar o que a gente tem de dúvidas. Livro dos Médiuns, a gente aqui sabe que todo mundo aqui tem uma certa mediunidade, mesmo que não adiantada, ou mesmo que não estudada, ou mesmo que não evoluída. Lá vocês vão encontrar perguntas sobre o Livro dos Médiuns, textos sobre o Livro dos Médiuns que vão te ajudar a, de repente, colocar isso em prol da humanidade ou do pessoal que estuda também o kardecismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quer, de repente, entender a luz do Evangelho, a ideia do Evangelho sobre a luz do Espiritismo, está aí uma excelente oportunidade, porque tem todas as passagens de Jesus Cristo comentadas, está tudo lá. O Céu e o Inferno, e ali a Gênese, os Milagres e as Predições. A Gênese como sendo a criação do mundo, dos mundos, porque ele fala que a gente não tem só um mundo. A gente fala da evolução, a gente fala dos possíveis milagres e explicam os milagres, a gente fala das predições que acontecerão aí nos nossos anos futuros. Então, tudo isso, imaginem comigo agora, se vocês estivessem num momento onde vocês não têm absolutamente nenhum conhecimento, e vocês produzem essas obras para o mundo inteiro. E o que o Kardec fazia também, que eu achei muito interessante? A partir do momento que ele colocava isso numa ideia de o pessoal começar a entender o que era o Espiritismo, ele saía em viagens. Mas pensem comigo, uma viagem em 1800 não é a mesma viagem do ano de 2023. Não é a mesma coisa que você pegar um ônibus daqui e ir para São Paulo e falar assim, cheguei, vou apresentar o Espiritismo. Não, você vai a cavalo, você vai de carroça, você vai a pé, mas você vai viajar. E para você chegar lá, você enfrenta o tempo, você enfrenta o caminho, e ele foi. E nas viagens ele percebia que o conhecimento que ele estava disseminando estava chegando às pessoas. E isso é muito interessante, porque o esforço não para só na escrita. É a mesma coisa assim, eu vou escrever um negócio aqui, eu não sei se vai chegar em alguém. De repente chega lá no Silvio de alguma forma, porque a coisa está indo, mas eu tenho que chegar até ele para entender se ele chegou do jeito certo. E o Kardec fazia isso através das viagens. A gente teve uma palestra muito interessante da Elisa, que veio aqui no centro e falou sobre as viagens de Kardec. Lembra disso? Para os pais, a gente falou sobre as viagens que, nunca mais esqueço, que ele fazia até chegar no lugar, e de lá ele falava tudo o que estava acontecendo, e ele começava a ajudar as pessoas. É interessante, vamos resgatar isso, de repente é bom a gente falar. E ele desencarna em 31 de março de 1869, que é aí o nosso período de vida dele aí. Então esse aqui é o nosso primeira grande figura aqui do Espiritismo. Depois de um tempo, quase que junto com ele, vem um cara chamado Leon Denis, também nascido na França em 1846. Com 18 anos ele desperta para o Espiritismo, baseado em 3 coisas que eu achei bem interessantes: ciência, filosofia e religião, e as 3 andam juntas, e ele estuda as 3 juntas, e aí ele começa a escrever uma série de textos e livros. Em 2 de novembro de 82, Jerônimo de Praga aparece para ser seu guia. O que acontece com todos os outros, onde um espírito aparece e dali para frente ele é o guia dessas pessoas. Jerônimo de Praga aparece para ele e fala o seguinte:
Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. Mas ele, na sua possível incredulidade, pensa assim: eu não vou dar conta. E aí o Jerônimo fala para ele: coragem, a recompensa será a mais bela. Isso é importante, ele é o continuador da obra de Kardec, jamais deixando de escrever, falar e propagar aquilo que ensinava e estudava. Então, muitos consideram que ele é a continuação das obras do Espiritismo. Ele escreve o que Kardec deixou de escrever ou parou no meio do caminho porque ele tinha desencarnado. E ali está a figura do Leon Denis. E também a gente tem a ciência que ele era um administrador muito inteligente na época, também faz parte da maçonaria na época lá na França. E passado um tempo, ele já estava com uma debilidade na visão, ele aprendeu o braille para poder continuar as suas obras. Passada a Primeira Guerra, já estava quase cego, nessa época ali é cedo, mas estava quase cego, então ele aprende o braille para ele continuar os seus trabalhos. E aí ele escreve o cristianismo e o espiritismo, juntando as duas vertentes. Depois da morte, espíritos e médiuns, Joana d'Arc, médium, no invisível, o além e a sobrevivência do ser. Uma coisa interessante, ele desencarna em 1927, mas uma coisa interessante que me chamou a atenção nas pesquisas é que, olha o nome do Kardec: Hippolyte Léon Denisard. E olha o nome dele, Leon Denis. Essa coincidência de nomes fez com que os dois se unissem ainda mais. Eles falam que de repente ele seria a reencarnação de Kardec, mas não era possível porque eles estavam na mesma fase contemporânea. Quer dizer, ele tinha nascido um pouco depois, ele vivia na mesma idade que Kardec. Então eu achei bem interessante essa passagem que eu achei aí desse escritor. Passando aqui para o próximo, a gente vai falar sobre Bezerra de Menezes, que é o que eu mais gosto, o que eu mais leio, o que eu mais procuro. Nasceu no Brasil, até agora a gente estava falando de gente da França, mas ele nasceu aqui em 1831, note que já estava acontecendo todo o processo do espiritismo na França. Ele se torna médico aos 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Ele se casa 2 vezes e tem 7 filhos. Só cobrava de quem podia pagar. Então aí começa a diferenciação do médico e do médico. Ele só cobrava daqueles que tinham a condição de pagar pela cura do seu tratamento. Em histórias que acontecem, que era um cara muito caridoso, benevolente. Então ele estava descendo as escadas lá do lugar onde ele trabalhava e apareceu um senhor, todo sujo, doente, e falou para ele assim: olha, doutor, eu vim aqui me consultar com o senhor e a minha família está doente, eu não tenho nada para comer. E aí ele estava buscando uma ajuda, e o Bezerra de Menezes falou assim: olha, eu estou indo embora, mas eu não tenho nada aqui, e eu vou tirar meu paletó e entregar para você, e você vai para casa, e que lá vai acontecer alguma coisa. Aí ele agradeceu, pegou o paletó e foi para casa. E quando ele chegou em casa, o filho doente, a esposa doente e ele doente, ele era um pedreiro. Ele falou assim: olha, o doutor não pôde me atender, mas ele me deu o paletó para eu vestir, eu cheguei aqui, estou passando um abraço que ele pediu, disse que Nossa Senhora quer ajudar a gente e tal. Ele não tinha emprego. Minutos depois, dizem que bateram na porta desse senhor e ofereceram um emprego para ele começar a trabalhar como pedreiro em uma determinada obra. No dia seguinte, o filho dele que estava doente amanheceu curado. E mais ainda, chegaram cestas de alimentos na casa dele para ele poder alimentar a família. Então, isso uma das ações de Bezerra de Menezes no momento de acolhimento com pessoas que estavam necessitadas. Foi vereador e deputado federal, mas com o passar do tempo ele não ficou muito satisfeito com a política, eu não sei porquê, e ele largou o lado da política. Não era mais vereador, não era mais deputado, e ele achou que não valia a pena. Eu acho que também não vale muito, mas, enfim, tem gente que gosta. Um amigo o apresenta ao espiritismo nessa hora e intitula-se
ele se intitula o espírita inconsciente, o que na verdade todos nós somos. Em algum momento aqui a gente recebe algum tipo de intuição, uma inconsciência que vem, que você começa a fazer coisas. Todo mundo aqui é um espírito inconsciente, depois que começa a estudar, logicamente passa a ser consciente das suas ações, mas no começo, na minha opinião, a gente é um espírito inconsciente. Essa é a foto do Dr. Bezerra. Ele usava um pseudônimo de Max, um nome que ele mudou para ele poder escrever seus textos. E ele escreveu vários artigos, mais artigos, né, que aparecem na época, dentre eles uma carta chamada Uma Carta de Bezerra de Menezes. Isso aí foi em resposta ao seu irmão, que defende-se que o acusara de renegar o catolicismo, abraçando ideias demoníacas. Essa carta eu fui pesquisar, ela tem 100 páginas. Num pedaço dela fala justamente sobre a existência de outras religiões e outras que não tem nada a ver de você renegar uma e estar a favor da outra. É simplesmente aquilo que você está acreditando e você está estudando. A carta é muito extensa, é muito legal. Desencarnou em 1900. Hoje, o Dr. Bezerra serve no plano espiritual a bandeira da caridade, operando em nome do Cristo com seus colaboradores. Teve uma vez, eu estava assistindo uma palestra, inclusive do Dr. Bezerra, e o palestrante espírita lá de São Paulo, ele falou assim: então você que se conecta com pessoas que gosta de cura, que acha que pode ajudar de alguma forma, quando você for deitar, você for dormir, faça uma prece para Bezerra de Menezes, a sua turma, para que você deixe o seu espírito e o mentor venha e te use, entre aspas, para você ajudar outras pessoas no processo de cura. Porque é uma legião de pessoas fazendo o processo de cura no Brasil todo, no mundo todo. Eu achei muito legal isso, porque toda vez que você vai dormir, você pode ter a ideia de ajudar pessoas, mesmo que você não lembre depois que você acordou, mas você vai ser convidado a ajudar esse pessoal. Então, vale a pena. Eu achei bem interessante essa ideia, essa dica desse palestrante. Trago também aqui Joana de Ângeles, que é tão famosa aí pelos livros de Divaldo Pereira Franco. Ela nasce em Salvador em 1761. Note que a gente está fazendo aqui 1800, agora ela vem antes da turma. 1761. Aos 21 anos ela ingressa no convento franciscano. Foi irmã, escrivã, vigária e tornando-se abadesa no convento da Lapa de 1815. E aí a gente busca algumas encarnações conhecidas e veja como é interessante o passado de outras vidas da Joana. Ela era Joana de Cusa, no século I depois de Cristo, seguindo os ensinamentos de Jesus. Só que essa Cusa é o nome de um serviçal do imperador. Então ela ia contra o Império Romano. Ela já estava ali começando uma vida de peregrinação a favor de Jesus, mas com muita perseguição. Freira Santa Clara de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas e seguidora de São Francisco de Assis. No México, no século XVII, vida dedicada ao bem e aos 16 anos ingressa no convento das Carmelitas Descalças. Então assim, vida religiosa o tempo todo, uma atrás da outra. Desencarnou em 20 de fevereiro de 1822, defendendo o convento, a Casa de Cristo. E como é que ela desencarnou? Ela estava no convento, ela foi morta pelos que estavam lutando contra a independência do Brasil. Aí acaba o período dela aqui e ela se torna... Atualmente ela estagia em uma região espiritual nos céus do Brasil e guia espiritualmente Divaldo Pereira Franco. Dirige a mansão da Casa do Caminho, uma grande obra social na Bahia. Vida após vida, tendo problemas com a oposição à espiritualidade, mas ela não desiste. E aí eu trago aqui para a gente poder chegar ao final dos nossos 5, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que a maioria aqui conhece com relação a estar presente quando ele ainda estava vivo. Nasceu em 1910, mineiro, lá de Pedro Leopoldo. Criado pela madrinha Rita de Cássia, aonde ele
apanhou, tinha surras diárias, e desde os 5 anos ele tem uma mediunidade muito ostensiva, quando ele consegue falar com a sua mãe desencarnada. Então ele teve a mãe e o pai, a mãe morreu, a madrinha cuidou, e aí aos 5 anos ele começa a conversar com a sua mãe desencarnada. Aos 9 anos, Cidália, que é a esposa do seu pai, a atual esposa, o coloca na escola pública, onde ele se forma em 1924 no colégio primário. Em 1931, o Emmanuel se apresenta e vira seu mentor espiritual. Disciplina, disciplina e disciplina foi a palavra que sempre colocou o Chico Xavier no comando das suas obras, porque ele, até cansado, ele fazia coisas, ele não podia parar. Emmanuel não era um cara tão assim bonzinho como a gente vê inclusive no filme. Ele era ali, ele era um cara que estava ali empurrando o Chico Xavier para chegar onde ele tinha que chegar, porque a missão dele era bem dura e ele tinha que fazer. Em 1932 publica Parnaso de Além Túmulo, que é um conjunto de poemas naquela época de vários escritores que escreviam poemas aqui antes mesmo de desencarnarem. Nesse período, torna-se funcionário público. Em 1943, André Luiz se apresenta e iniciam as obras literárias com o Nosso Lar. Então veja, ele tem Emmanuel de um lado, André Luiz do outro, e haja trabalho, e vai fazendo, porque a cada hora um pedindo coisa e ele tem que fazer, ele não se nega. Deixou mais de 450 livros psicografados e guiados por vários espíritos, aí vem uma fila deles. André Luiz, Emmanuel, Bezerra, Humberto de Campos, Casimiro Cunha, Eurípides, Anália Franco, entre outros, todos com direitos autorais cedidos às organizações sem pegar R$1. Ele não aceitava presente e tudo que ele ganhava ele dava para quem precisava. Teve uma vez, eu estava lá em Minas, morava lá e meu avô tinha morrido. Meu avô morreu em 94. Até meu avô morrer, a minha avó era católica até a morte. Nossa, eu não sei o que vai acontecer, mas é o Padre na terra e Jesus no céu e vamos que vamos. E minha avó era assim. Aí, vocês lembram muito bem que em 94 aparecia uma novela chamada A Viagem na Globo, que falava sobre vida após a morte. Tinha o Alexandre, que foi por umbral. Meu avô morreu. 1º de junho de 94. A família da minha avó começou a entrar em desespero. Será que é assim mesmo? Eu falei, para, avó, até agora, há pouco tempo, era vida eterna. Morreu, vai lá com Jesus, fica lá. A minha avó falou assim, agora eu não sei, porque eu estou sentindo a presença do seu avô, parari, parari. Minha mãe, que era a filha mais nova da minha avó, foi nessa também, começou a falar. Não, porque eu acho também e tal. E a gente morava em Alfenas, Minas Gerais, quando veio a turma do Chico foi para psicografar. Aí minha mãe falou assim, Alexandre, você que mexe com essas coisas do espiritismo, você não quer ir lá para ver se o avô manda a mensagem para a gente? Eu falei, mãe, eu posso até ir, mas acho que não vai adiantar muita coisa. Mas, já que a senhora está querendo e já que eu não estou mais na igreja católica, para mim foi a glória, porque aos 10 anos de idade eu falei para minha mãe, eu faço um pacto com a senhora. Eu faço a primeira comunhão, a senhora me livra dessa igreja. E eu vou estudar o espiritismo. Fechou? A minha mãe não tinha o que fazer, queria que eu fizesse a primeira comunhão, eu falei, tá bom, vai lá e faz então. E eu já estava estudando, eu tinha 14 anos na época, 15 anos eu estava estudando. E lá fui eu para ver a turma do Chico Xavier, porque ele já estava doente, ele não foi nesse dia no centro. Eu nunca vi tanta gente junta num lugar para ver o pessoal, o Geraldinho, o pessoal que ia lá psicografar. Fiquei das 8 da manhã até as 8 da noite, não teve uma mensagem que meu avô deu. É claro que ele não ia mandar, minha mãe não estava lá. Minha avó estava longe, então para mim, que era só o neto, não era eu que ia receber. Então o que eu digo? A turma dele, quando veio, a gente mostrava, a gente sentia a presença. Ele era um cara totalmente iluminado. E Chico Xavier escreveu mais de 450 livros, debilitado, com problema de visão, às vezes não podendo andar, mas ele recebia todo mundo e ele só parava de psicografar ou de falar quando a última pessoa saía do centro lá em Uberaba. Não aceitava o dinheiro e os presentes e doava para quem mais precisasse. Eu estou gravando
palestra porque eu vou mandar para minha mãe. Ela vai gostar da história. Também porque hoje ela está fazendo aniversário de casamento e eu falei que eu ia dedicar a palestra a ela. Então, mãe, você está escutando aí, a história é verídica. A senhora sabe muito bem. Diversos problemas de saúde ao longo da vida e com grandes dificuldades, mesmo assim atendia muita gente e não saía do lugar enquanto não acabava o último atendimento. Uma coisa que eu achei interessantíssima, ele sabia o dia que desencarna. Quem aqui sabe quando vai morrer? Ou quer saber? Quer saber? Não. Chico Xavier sabia. E aí ele fala que desencarnaria numa data em que fosse boa para os brasileiros e que estaríamos felizes nesse dia. Quem sabe o dia que foi? A verdade. Por favor. O Emmanuel, o diálogo entre ele e o Emmanuel, ele se queixando. Ele iria desencarnar. O Emmanuel falou assim, não vai desencarnar. Ele estava doente, né? Não vai desencarnar. Você só vai desencarnar, eu digo para o povo brasileiro ficar muito feliz. Exato. E aí, foi na Copa do Mundo, foi final. O Brasil foi campeão em 30 de junho de 2002. Brasil e Alemanha se tornaram a pentacampeão mundial de futebol na Copa do Mundo e Chico Xavier desencarnou nesse dia. Agora você imagina, gente. Se chegar um espírito do seu lado e falar assim, Nice, você vai desencarnar no dia tal. Tá bom, né? Você tá falando, aceito. E aí tinha chão ainda, né? Porque quando o Emmanuel falou, não dava nem perto de 2002. Ele estava doente com tuberculose, se não me engano, né? Com medo de tosse, alguma coisa do tipo. Aí eu montei aqui uma linha do tempo para a gente entender como é que essa turma toda se conectava, né? Então a gente tem aqui de 1761 com Joana de Ângeles nascendo, depois Allan Kardec em 1804, Joana de Ângeles desencarna em 1822, vive 61 anos. Bezerra nasce em 1831, Leon Denis nasce em 1846, Bezerra, Allan Kardec desencarna em 1869, vive 65 anos. 1900, Bezerra de Menezes morre, desencarna, vive 69 anos. Chico Xavier nasce em 1910, herda toda essa história que a gente falou aqui. Em 1927, Leon Denis morre, 81 anos, e em 2002, com 92 anos, Chico Xavier desencarna. São 241 anos de história. Por isso que eu falei que é importante a gente ter uma história na nossa vida. 241 anos que eles todos prepararam tudo isso que a gente tem aqui hoje. E que muitas vezes a gente não faz um tempo de parada para estudar o que eles escreveram. O professor Clóvis de Barros fala: Pitágoras escreveu o teorema de Pitágoras. Ele fez todos os cálculos, ele colocou todas as fórmulas e a gente não consegue aplicar aquela fórmula, a gente ainda erra. Hipotenusa ao quadrado, a soma dos catetos, a gente vai lá e a gente erra. É como ele fala, vai ser burro assim na cadeia. Gente, a obra está codificada. O que a gente precisa fazer? Vir aqui, estudar e passar para frente. A gente vem aqui, escuta, estuda e não passa para frente. Em algum momento, se alguém pergunta alguma coisa, às vezes a gente tem até vergonha de falar que a gente é espírita, porque o povo fala assim, ixi, é espírita? É macumbeiro, faz trabalho. O povo não entende, mas aí que está a nossa missão, explicar para o povo que não entende que o espírita ele é como qualquer outro. Ele acredita em Deus, ele não faz macumba, ele não faz trabalho, ele ora pelo próximo, ele usa a caridade. Fica então mais ou menos uma ideia para a gente poder entender. Kardec veio com uma ideia, eu coloquei ali já. Na minha ideia, ele teve uma curiosidade muito grande e muito estudo. É o cara que mais foi lá e teve que estudar. Sem dúvida nenhuma, ele começou tudo. Não sei na ideia de vocês que vocês pensam de Kardec nesse momento, mas para mim, Kardec,
ele foi curioso. Ele foi ver por que as mesas estavam girando e que tinham um propósito. Às vezes podia ser uma lógica, podia ser um fenômeno na natureza, uma parte de magnetismo do lugar, mas não, ele tinha que entender o que era para ele poder saber que aquilo ali era alguma coisa que poderia ter vindo de outro plano espiritual, de outra vida, de outro lugar. Então ele fez tudo isso. Leon Denis, ele fez o comprometimento. Na minha opinião, ele se comprometeu com Kardec e ele quis levar isso adiante, porque se ele não tivesse feito, ele não teria continuado a última obra. Mas ele fez muito mais do que isso. Joana de Ângeles foi a devoção. Vocês viram, ela ficou vida após vida defendendo o lado da religiosidade, que não era nem espiritismo, mas era religiosidade, e ela estava defendendo aquele lado. Então ela tem que ser devota, ela tem que ter amor ao que ela está fazendo, porque qualquer um desiste. A gente desiste de toda a dificuldade maior que a gente tem, de falar e desiste, chega uma hora que fala assim, eu não vou fazer, não, é muito difícil. Deixa que depois, quando tiver um pouco mais de calma, eu faço o que estão me pedindo. Mas ela estava lá, vida após vida, fazendo tudo o que ela precisava para ela poder defender o seu ponto de vista. Bezerra de Menezes, sem dúvida nenhuma, caridade, um médico que só cobrava de quem podia pagar. E tratou muita gente, ajudou muita gente. E hoje coordena muita gente no mundo espiritual. Chico Xavier, dedicação, porque em algum momento ele pede para parar, não quero mais, estou cansado, Continua, Chico. Não, o dia que ele foi fazer o Evangelho no lar, sentado lá na sala dele, começou a fazer o Evangelho, aí o Emmanuel ou o André Luiz chega para ele e fala assim, para tudo aí, Chico, o que você está fazendo? Estou fazendo o Evangelho. Mas não estou escutando. Eu estou sozinho? Estou lendo. Eu falei, olha de novo, Chico. Aí ele olhou em volta, todos os espíritos estavam lá esperando ele ler o Evangelho para ele poder fazer o Evangelho. Então, mesmo quando ele não queria, ele estava ali sendo empurrado. E dedicação, ele foi até o final. Até o final ele teve trabalho. Até os 92 anos de idade ele teve coisas para poder se comprometer com o mundo espiritual. E todos eles estão aqui, de alguma forma, escutando isso que a gente está falando. E a gente precisa deles para a gente poder continuar a nossa vida, continuar nossos estudos, continuar a fazer alguma coisa pelo próximo. Ou para a gente também, principalmente. E são 241 anos de história, como eu falei no outro slide. Para a gente terminar aqui, antes, porém, eu vou fazer uma prece rapidinha de um livro, desse livro aqui que eu peguei, só para a gente poder celebrar esse finalzinho. A gente tem aqui várias pessoas, que a gente falou, os 5, e muitos outros que estão nos observando, estão nos ajudando, dia a dia eles aparecem, a gente não sabe, mas eles estão por perto. Então eu trouxe uma prece que é para pedir um conselho, para quem a gente não sabe. Cada um de vocês vai pedir um conselho de acordo com o pensamento de vocês, para o desejo de vocês, para aquilo que vocês precisam na vida. Então, eu sugiro que tomem um lugar confortável, feche seus olhos, respire profundamente. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que nos protegeis, inspirai a melhor resolução a tomar na incerteza em que nos achamos. Dirigi os nossos pensamentos para o bem e afastai a influência daqueles que nos podem transviar. Que assim seja. Com essa pequena prece, eu termino a nossa palestra de hoje, mas ainda com uma perguntinha básica, porque a gente gosta de botar a mente de vocês para trabalhar depois que a palestra acaba. E aí eu pergunto para você, o que você está fazendo para continuar ou reforçar o grande trabalho de todos esses ícones e de muitos outros que a gente não falou aqui? Como eu disse, a gente está aqui com tudo isso pronto.
Todas as obras estão escritas e existem obras sendo escritas a todo instante. A gente tem aí vários textos chegando através de canalizações, dos médiuns e desse pessoal que está do lado de lá. Mas o que a gente está fazendo para poder deixar isso cada vez mais amplo na nossa vida, na nossa sociedade, nas pessoas que estão ao nosso lado? Hoje a gente tem o poder da rede social, que uma coisa que você coloque, se bem colocada, ela vai para um monte de lugar. A gente começou o Instagram do centro, já tem 100 seguidores, se não estou enganado. Todo dia aparece seguidor sem postar muito conteúdo. O pessoal está procurando por palavras, o pessoal está procurando por ajuda. Então está aí o nosso ponto de apoio, que a gente pode dar uma ajuda para esse povo como todo. Essa é a nossa ação. A gente não precisa andar 800 quilômetros de carroça para chegar num lugar e falar assim, a doutrina é isso, isso, isso. Você pode só pegar seu celular, escrever uma frase, escrever um texto, publicar e alguém vai receber. Então, o que você está fazendo para continuar e reforçar o grande trabalho de todos esses ícones e muitos outros? É a pergunta que eu deixo para a gente poder refletir nesse dia de hoje. Possivelmente essa palestra é a última que eu vou fazer esse ano. Confirma para mim, Liz? Acho que não tenho mais. Então, é um prazer ter falado para vocês durante todo o ano de 2023. Quem estava aqui em janeiro lembra muito bem que eu falei sobre pontos que a gente poderia fazer durante o ano para poder resolver a nossa vida e chegar no final do ano bem, nas famosas metas do início do ano. Eu espero que vocês todos tenham feito alguma coisa. Se não fez também, o ano que vem está aí. Começa tudo de novo. E a gente tem tudo novo para fazer as metas. Todo o tempo a gente poder fazer as metas novamente. Quero agradecer a todos vocês aqui pela oportunidade. Muito obrigado, Vitor. Olá.